Bem, gente, então boa noite. Vamos retomar os nossos estudos, né? A gente está hoje ainda no capítulo 7 do segundo livro. Aliás, capítulo 1, item 7, né? Do segundo livro. E hoje a gente vai retomar a pergunta 119, que faz parte do título Progressão dos Espíritos. Então, o que é que a gente está estudando, né? A gente está estudando como o espírito progride, como ele evolui, quais os caminhos que o espírito percorre até atingir, saindo dos graus menores da evolução até atingir o grau maior, né? Que seria do espírito puro. Então a gente está vendo algumas perguntas, vimos da 114 até a 118 e hoje a gente vai continuar na 119, que diz assim: Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Olha só, é engraçada essa pergunta, né? Conseguiu aí? 119? Olha só, tem uma questão filosófica muito forte, né? Em toda a história da humanidade, pelo menos desde a época dos antigos egípcios, passando pelos gregos, depois os povos mais modernos, da antiguidade, né? Até Roma, depois passando pela Idade Média inteira. Isso eu estou falando da história europeia e aí do norte da África, do Oriente Médio. Mas na China também tinha essas discussões, na Índia também, em outros lugares, tinha sempre uma discussão filosófica muito grande, que dizia assim: mas por que a gente tem que sofrer, passar por provações, passar por dificuldades, para a gente aprender as coisas? Por que Deus já nos fez, não nos fez já perfeitos? É uma discussão que, por enquanto, nós, seres humanos, ainda não chegamos a um consenso. Meio que a gente aceita que existe a necessidade do aprendizado. E para o Espiritismo, existe um conceito muito, muito, muito forte que está envolvido com essa questão filosófica, que é a questão do mérito. Para o espírita, é importante ter mérito. E alguns textos antigos, né, de antigas religiões, inclusive até mesmo no Novo Testamento, né, fala que a salvação da alma será dada pela graça e não pelas obras, para que ninguém se engrandeça. Mas a gente sabe que isso é um pensamento de quem escreveu, não tem nada a ver com o que Deus fez. Por quê? Porque esse pensamento não bate com a realidade. E o que foi que Deus fez? Foi o pensamento de alguém ou foi a realidade? O que é que existe de concreto? É o pensamento de alguém que escreveu ou é algo que é real e que a gente vê no nosso dia a dia? Exatamente. Então, para o espírita, é importante a gente ler as leituras sagradas, a gente lê todos os livros, seja de filosofia, sejam livros religiosos, sejam de teólogos, qualquer livro que seja, que fale sobre a vida, sobre as questões existenciais, e a gente encontra um paralelo, encontra uma relação do que está escrito ali com o que a gente vê na realidade. Porque eu sempre falo aqui, gente, se a gente observa algo que está escrito, seja em qual livro que seja, que for, tá? E a gente observa que aquela teoria, né, por mais que ela seja bem elaborada, se ela não bate com a realidade, a gente não vai adotar essa teoria, a gente não vai adotar essa filosofia, a gente não vai adotar esse texto, né? Então o que é que a gente vê na realidade? A gente vê Deus dando para nós de graça a perfeição, ou a gente vê todos os seres humanos numa luta constante, num esforço pessoal constante para evoluir? Exatamente. O que a gente vê não é Deus dando de graça nada para ninguém. O que Ele nos dá de graça são as condições para que nós busquemos a nossa evolução. E isso Ele dá de graça.
né? É como a gente falou aqui na própria oração. Ele nos deu um planeta, uma natureza perfeita, em equilíbrio. Ele nos deu o ar para a gente respirar, um corpo físico que seja perfeito ou não seja, é adequado para a sua necessidade, né? Ele nos deu a água, nos deu os recursos naturais todos. Tudo que Ele nos deu de graça serve para que a gente utilize, serve de recurso para que a gente utilize, para que no nosso dia a dia a gente forme a nossa sociedade, para que a gente tenha as nossas relações e com essas relações a gente vai aprendendo e vai evoluindo. Então é importante para o Espiritismo que o mérito de cada um seja valorizado, porque é isso que a gente vê no dia a dia. A gente não vê o contrário. A gente não vê alguém que não tem merecimento nenhum e que de repente se torna uma pessoa perfeita, de um coração simplesmente perfeito, que não tem defeito nenhum, que não faz mal a ninguém, que simplesmente se tornou um espírito de luz do nada. Isso a gente não vê no dia a dia. A gente não vê. A gente não vê quando a gente faz uma comunicação mediúnica, quando um espírito nos manda uma mensagem. A gente não vê no nosso dia a dia encarnado, e a gente não vê relatos também de espíritos desencarnados dizendo isso. Então, em nenhum aspecto da nossa vida, nem material, nem espiritual, a gente não vê isso. Então, Deus, Ele não vai dar nada de evolução, ou seja, de características. Ele não vai mudar a nossa personalidade, porque Ele fez todos nós, né, simples e ignorantes, mas com potencial para sermos deuses, né? Deuses no sentido, entre aspas, né? Como Jesus falou, né? Ele falou, na verdade, de forma metafórica, mas nós temos o potencial de evoluirmos e chegarmos a patamares inimagináveis. A gente tem esse potencial, e é isso que a gente vê no dia a dia. Então, para o Espiritismo, o mérito é importante, até porque, se você tiver mérito, você vai se engrandecer. A partir do momento que você começa a se engrandecer, você já não tem mérito. Uma coisa não é compatível com a outra. Então, se a gente vê um texto dizendo que a salvação é dada pela graça, para que as pessoas não se engrandeçam das obras, uma coisa, se engrandecer, já não bate, já não tem compatibilidade com a obra. Porque se você tem a obra, é porque você já é uma pessoa que tem consciência e que você já não vai se engrandecer por conta daquilo. Porque a obra não é você pegar um copo d'água e dar para quem está sentindo sede, não é somente isso. A obra não é você dar um pedaço de pão para quem tem fome, não é somente isso. É isso também, mas não é somente isso. A obra é uma mudança, é a própria reforma íntima que a gente faz, é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de personalidade, é uma mudança de postura, é uma mudança de pensamento. Então, quem tem essa obra, já vai sair por aí se engrandecendo? Será que vai? Não, nem tem como, uma coisa não é compatível com a outra. Então, assim, a gente respeita os textos, né, sagrados de qualquer que seja a religião, inclusive da nossa, mas a gente tem que fazer uma leitura crítica. E como é que se faz leitura crítica? Comparando o que está escrito com o que a gente vê na realidade. Se bater, tem grandes chances, tem grandes possibilidades daquilo estar certo. Mas se não bater, infelizmente a gente vai ter que abandonar aquele ponto e seguir a realidade. Porque a gente não vive num conto de fadas. A gente vive na realidade. É ou não é? A gente vive num conto de fadas. A gente vive numa vida que a gente mesmo escreveu como que ela deveria ser e ela segue todos os passos do nosso diário pessoal? Não. A vida está sempre nos dando caminhos tortuosos que muitas vezes a gente nem quer. Está sempre nos dando tropeços, com muitas vezes as pedras no caminho que muitas vezes a gente não quer. A gente até sabe, como espíritas, a gente tem consciência como espírita, que a gente precisa desses obstáculos, a gente precisa dessas dificuldades para a gente aprender,
Mas na maioria das vezes, a gente rejeita essas oportunidades, não é? A gente rejeita, a gente não quer, a gente prefere sempre postergando, deixa para depois eu aprendo isso, depois eu enfrento essa dificuldade. Mas as dificuldades não vêm na hora que a gente quer, vêm na hora que são necessárias. Né? Então vamos ver a resposta. Eu conversei demais porque essa pergunta ela tem a ver com discussões intermináveis de séculos e séculos atrás. Então, repetindo, né? Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? A resposta: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição. Merecimento tem a ver com mérito, né? Uma palavra está relacionada à outra, uma palavra é derivada da outra. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade, e a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência, com vistas à harmonia do universo. Então, toda essa variedade, né? toda essa diferença de personalidade nos serve, porque na relação com o outro, se você se relacionar com alguém que é exatamente igual a você, não vai aprender nada, você não vai ter desafio nenhum. Então a gente precisa se relacionar com quem é diferente, para que a gente consiga superar o desafio e consiga crescer com isso. E aí Kardec faz uma observação lá embaixo. Como na vida social todos os homens podem chegar aos primeiros postos, também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general. Porque todos os empregados subalternos não são superiores, porque todos os alunos não são professores. Ora, entre a vida social e a espiritual existe ainda a diferença de que a primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo. Gente, nós somos diferentes uns dos outros, né? Somos tão diferentes que muitas vezes as pessoas até se equivocam. Muitas pessoas, quando não tem assim quando não param para raciocinar sobre a nossa estrutura social, falam assim: mas todo mundo deveria ter a mesma condição, todo mundo deveria ter a mesma casa, o mesmo salário, as mesmas condições. Gente, será que todo mundo vai querer trabalhar o mesmo tanto também? Será que todo mundo vai querer fazer o mesmo esforço também? Será que para manter um padrão social que é igual para todo mundo, todas as pessoas vão ansiar por aquilo? Todas as pessoas vão desejar aquilo? Quantas pessoas nós já conhecemos que tinham potencial de ter uma vida financeira muito boa, mas falam assim: eu não tenho esse desejo, para mim o que eu tenho já está bom. Por quê? Porque aquilo que eu tenho de material, né, de financeiro, de dinheiro, já supre as minhas necessidades e me sobra tempo para minha família, me sobra tempo para o meu lazer, me sobra tempo para eu ir para a minha roça, cuidar dos meus bichos, das minhas plantas. Então, para mim, tá bom. As pessoas, elas são o que elas são, muitas vezes, não é por falta de oportunidade, às vezes é, né? Cada caso é um caso. Mas às vezes não é nem tanto por falta de oportunidade, é mais pelas escolhas que essas pessoas fazem. A gente vê muitas vezes na mesma família 4, 5, 6 irmãos. Às vezes um daqueles irmãos, Ave Maria, fica rico, milionário. E às vezes tem um daqueles ali que fica bem pobrezinho. Outros ficam mais ou menos. Aí você para e pensa: poxa, mas por que esse, né, que teve a mesma oportunidade do outro, é de um jeito? Porque às vezes a paixão daquele que ficou rico é mexer com dinheiro. Às vezes é uma pessoa que nem gosta de estar viajando, nem gosta de estar comprando coisa, não gosta, o que ele gosta
é de cuidar do negócio dele, de ver crescer, de reformar as lojas, enfim, é aquilo que é a paixão da vida dele, é aquilo que preenche o coração dele. Então ele faz, e a consequência daquilo que ele gosta é o dinheiro. Ah, já tem um outro que gosta de, sei lá, de caçar, de pescar, de não sei o quê, e não liga muito para finanças. Ele tem ali um empreguinho dele, às vezes não tem filho, é solteiro, tem só uma namorada, uma esposa, enfim. Não precisa nem de tanto dinheiro e nem tem essa vontade toda, porque ele nem gosta de estar com a calculadora ali todo dia, fazendo conta, sendo que o irmão dele adora. É a paixão da vida dele. Então assim, a gente tem que entender que as pessoas estão em condições, e não é só condição material, não é só condição financeira, é qualquer condição. As pessoas estão naquela condição porque elas também fizeram certas escolhas que levaram àquilo. É importante a gente entender isso. Então, se você um dia se pegar revoltado porque alguém está numa condição que você julga melhor do que outras pessoas, ou que você julga pior do que outras pessoas, talvez você chegando para a pessoa, conversando, tendo um diálogo, você entenda o porquê daquilo, quais são as motivações, né? Acho que é importante a gente fazer esse tipo de reflexão. Da mesma forma que o espírito, ele também faz suas escolhas. Por que tem alguns espíritos que têm um conhecimento muito grande e outros já nem tanto? E alguns têm conhecimento numa área, mas na outra não sabem nada. Por que todo mundo tem essas características? Porque muitas vezes você tem uma preferência e você segue aquela preferência sua, você vai por aquele caminho. As habilidades a gente meio que cria, né? A gente desenvolve as habilidades, mas parte do gosto, né? Do que a gente quer. Olha na casa espírita, tem pessoas que querem trabalhar com mediunidade, querem desenvolver mediunidade, querem ir para a reunião mediúnica. Tem outras pessoas, como eu mesmo, eu gosto mais da parte de palestra, da parte de estudos. Tem outras pessoas que gostam do atendimento fraterno. E elas seguem aquilo, sem necessariamente ter que se envolver com aquilo que elas não têm aptidão, ou não gostam, ou não querem, né? Então cada um faz as suas escolhas, e por isso que a sociedade ela é tão bonita, né? Porque ela tem tanta diversidade, tem tudo diferente, e a gente consegue conviver, né, com todas essas diferenças e consegue evoluir dentro dessas diferenças. Vamos para o 120. Quer comentar, Lívia? Não, eu quero que você comece. A última, né? Enquanto a segunda, né? A parte do espírito, né? Aqui é do... definido e deixa a cada um a possibilidade. A cada um a possibilidade de se elevar ao seu posto supremo. Exatamente. Deixa a cada um a possibilidade de se elevar. Então, se é cada um que tem essa possibilidade, então depende de nós. Isso é mérito, é meritocracia. E eu, assim, eu não vejo outra possibilidade de existir um Deus soberanamente justo se ele não valorizar o mérito de cada um. Porque qual a justiça que existe sem mérito? Existe justiça sem mérito? Quer dizer, a formiga trabalhou o verão todo para no inverno ter comida, e o gafanhoto não. Aí eu vou dar ao gafanhoto a comida e vou tirar da formiga? É injusto, né? É injusto. Então, assim, é a questão do mérito. A questão do mérito é muito importante no Espiritismo, serve para a gente entender boa parte da doutrina. 120. Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem. Ou seja, todos nós temos que desenvolver a maldade para depois aprendermos que devemos ser bons? Será que é assim? A pergunta é bem difícil de responder, viu? Eu sei que a resposta já está logo aqui, mas é uma pergunta bem difícil, porque assim, quanto mais nós somos ignorantes, mais fácil da gente se desviar para o caminho do mal. E todos nós temos ainda uma grande parcela de ignorância, mas voltando na nossa história, quanto mais a gente volta, mais a gente foi ignorante.
Então assim, a gente percorreu um caminho perigoso esse tempo todo, né? Um caminho em que a gente muitas vezes não sabia qual o rumo a gente deveria tomar. Mas necessariamente todos os espíritos tomaram os caminhos piores? E a resposta é não. Olha só o que ele fala aqui: não pela fieira do mal, mas pela da ignorância, que é diferente, tá? Quando é que você escolhe ser mal? Quando você tem conhecimento suficiente para discernir o que é bom do que é ruim, e mesmo assim você escolhe o que é ruim. Você escolhe o caminho mau. Agora, quando você ainda não sabe, ainda não tem consciência suficiente para discernir o bem do mal, e de repente toma uma atitude ruim, ali é mais ignorância do que propriamente maldade. E a gente vê muitas vezes certas coisas no mundo animal, que quem não tem esse conhecimento, às vezes pensa que é maldade. Por exemplo, a gente vê um documentário, né, de um predador matando um predador carnívoro, né, são carnívoros, matando um herbívoro, ou matando um filhote de um herbívoro. Então quem não tem esse conhecimento vai pensar, poxa, mas é maldade. Aí hoje em dia o que é que o pessoal faz? Né? Eles colocam lá o documentário de uma leoa, por exemplo, que está com filhotes, e ela tenta matar uma zebra, uma gazela, algum bicho daqueles e não consegue. E passa o dia inteiro tentando matar um bicho e não consegue. E aí quando ela volta para casa no final da tarde, os filhotes estão passando fome. Porque a leoa não consegue produzir o leite se ela não comer. E aí você pensa, poxa, mas e aí, o que é a maldade? É ela ter matado o bicho para se alimentar? Ou os filhotes dela estarem passando fome, que não tem nada a ver com a história? Né? Na verdade, nenhuma dessas duas coisas é maldade. Isso é só a dinâmica que a natureza encontrou para funcionar. Como a gente falou no último encontro, né? Imagine se não tivesse os predadores carnívoros para comerem os herbívoros. Os herbívoros iam crescer tanto em quantidade, iam comer todas as plantas que existissem e eles mesmos iam morrer por conta disso, né? Foi o que a gente discutiu no último encontro, né? A gente falou justamente sobre isso. Então os herbívoros, eles têm que agradecer aos carnívoros pela própria existência. Olha só como é que é a dinâmica da natureza. E quem não entende isso, acaba achando que a natureza é perversa, é ruim, enfim, que Deus fez as coisas de uma maneira ruim e perversa, né? Mas na verdade tudo tem um motivo, tem um propósito, tem um porquê. Então vamos ler a 121. Então hoje tem coisa para a gente ler. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? O que é que vocês acham? As escolhas, né? O próprio livre-arbítrio. O Conhecimento também. Enfim, você se esforçar para sair daquela fase de ignorância, entender como que a vida funciona, e entender o que é que vai te trazer mais retorno. Quando a gente entende a lei do retorno, a gente busca o bem para que volte também o bem para a gente. Mas vamos ler aí. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou simples e ignorantes, ou seja, tão aptos para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim se tornaram por sua vontade. E um dia deixarão de ser maus também pela sua vontade ou pela força das próprias circunstâncias, né? Porque quem é ruim quebra tanta cara que chega uma hora que tem que mudar de atitude. 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? É o que a gente estava falando agora. Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado que para o outro? Olha só que pergunta.
Querem dar alguma opinião? Vamos ler a resposta. Já estão lendo aí, né? Então vou ler aqui. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Essa é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros a ela resistiram. A gente sabe que essa mitologia, né, toda essa mitologia que existe no judaísmo, que depois foi adotada por nós no cristianismo, ela tem um fundo simbólico, ela tem um certo simbolismo, né? Então essa queda do homem, o que foi essa queda do homem? As escolhas erradas, né? Então uns cederam, outros não. E assim é a nossa evolução. A gente, nós aqui, né? Algumas vezes a gente também cede e faz coisas erradas, atitudes erradas, pensamentos errados, e às vezes não, porque a gente ainda está nesse processo, né? E a gente tem que entender isso até mesmo para a gente não sofrer demais e não achar que nós somos, sei lá, pessoas ruins, pessoas horríveis, porque a gente erra, né? Então a gente tem que entender que nós estamos no processo, temos que procurar não errar mais, mas quando não der, quando acontecer, quando a gente meio que pisar na bola, a gente tem que entender e sermos também, né, um pouco indulgentes com nós mesmos. 122A. De onde vêm as influências que se exercem sobre ele, sobre o espírito? Bem, a gente já sabe mais ou menos. Eu vou ler aqui porque, como tem muita coisa, né, para a gente não atrasar muito, mas a gente lê e vai discutindo, né? Então, de onde vêm essas influências que são exercidas sobre os espíritos? Dos espíritos imperfeitos que procuram envolvê-lo e dominá-lo, e que ficam felizes de o fazer sucumbir. Foi o que se quis representar na figura de Satanás. A figura de Satanás, ela veio, né, do zoroastrismo, que foi a religião persa, que na verdade quando os persas, né, libertaram o povo judeu do exílio da Babilônia, o povo judeu meio que incorporou muita coisa da cultura persa. E uma das coisas foi o dualismo, né? A crença que existe um Deus bom e um Deus ruim. Até então, né, até mais ou menos ali o ano 620, 625 antes de Cristo, os judeus não acreditavam que existia um diabo, Satanás, como queiram chamar. Não acreditavam, né? Então já existia ali uma cultura milenar que acreditava no Deus Yahvé, cultuava esse Deus e outros deuses também, porque ali na região de Canaã, né, que a gente chama de Canané, existia um panteão mesmo. A gente chama de panteão cananeu, ou seja, vários e vários deuses que esse povo cultuava, né? Mas os judeus, propriamente, eles eram mais pro lado de Yahvé. Eles não queriam que o povo cultuasse outros deuses. Mas o povo era muito teimoso e sempre estava cultuando esses outros deuses. Enfim, mas por que eu estou falando isso? Porque depois deles serem escravizados na Babilônia, foi que eles aprenderam esse conceito de um Deus bom e um Deus ruim, né? Eles meio que pegaram o judaísmo tradicional e transformaram em uma religião dualista, uma religião com dois deuses, tá? E o cristianismo, que veio ali 600 anos depois, também adotou essa ideia de que existe também um Deus ruim e um Deus bom. Mas, na verdade, o que a gente pode, nós espíritas podemos aproveitar disso, é entender que essa figura, né, de Satanás nada mais do que as nossas próprias más inclinações, e nós não temos que lutar contra elas.
E não um ser que é um Deus do mal e que existe realmente e que está lá tentando nos destruir, não é isso, né? Para nós espíritas são apenas as nossas más tendências, as nossas paixões. 22b. Essa influência só se exerce sobre o espírito na sua origem, ou seja, só em espíritos recém-criados? Bem, a resposta é: segue-o na vida do espírito, até que ele tenha de tal maneira adquirido o domínio de si mesmo, que os maus desistam de obsediá-lo. Então, olha só o que a gente tem que fazer. Nós temos que nos desenvolver espiritualmente, ao ponto da gente ter tanta consciência das nossas próprias ações, que os espíritos ruins não consigam mais nos influenciar. E sempre que a gente fala em obsessores, né, a gente sempre pensa em um espírito desencarnado obsediando aqueles que estão encarnados. Mas existem também as influências, e são muito fortes, de encarnado para encarnado, de desencarnado para desencarnado. Agora, olha só uma coisa interessante que acontece na vida da gente. Ao longo da nossa vida, a gente sempre se depara com pessoas, com conhecidos, que muitas vezes se aproximam da gente, eles se aproximam de nós e ficam tentando nos influenciar a fazer coisas ruins, ou para nos destruir, ou porque aquela pessoa acha que aquilo ali é certo e quer que a gente faça também, que a gente aja também da mesma forma que elas. Se você ceder, você se torna meio que um capacho, você se torna meio que uma marionete. E aquela pessoa ela vai te influenciar a vida inteira. E o pior, às vezes quando ela vê que você não serve mais para nada, ela te abandona lá no fundo do poço e vai embora, simplesmente desaparece da sua vida. Agora, quando você tem uma consciência maior, que você não cede a essas influências, gente, a pessoa, ela nunca vai ficar a vida inteira no seu pé. Ela cansa. Chega uma hora que ela fala assim, esse aqui não dá para manipular. Ela tenta, tem gente que é bem insistente. Ela vai tentar. Quando ela vê que não dá mais, ela simplesmente vai procurar outro. Ninguém que é ruim consegue ficar no pé de alguém que é bom. Lógico que não existem pessoas 100% ruins nem 100% boas. Eu só estou dando esses extremos para a gente entender, tá? Lógico que isso não existe, mas ninguém que tenta te influenciar para o mal, se você resistir, se você simplesmente levar essa pessoa ali em banho-maria e não ceder às maldades dela, simplesmente vai chegar uma hora que ela vai desistir de você. E isso é ótimo. O nome disso é blindagem espiritual. E quando você faz isso com os encarnados, automaticamente você também está se blindando contra os desencarnados. E as pessoas sempre me perguntam, muita gente me procura dizendo que está tendo muito pesadelo, que não está conseguindo dormir, que está tendo crise de ansiedade, que vive angustiado o dia inteiro. E eu sempre falo, você tem que tentar se blindar. E as pessoas me perguntam, tá, mas como é que eu faço para me blindar? Mas a resposta é muito complicada. A resposta é muito longa. Eu posso responder de forma simples, mas talvez a pessoa não entenda, não consiga nem colocar em prática com a minha resposta. Mas o que ela tem que fazer é justamente isso, é não ceder às maldades, é não praticar a maldade, é começar a fazer isso pelos próprios pensamentos e deixar que isso também chegue às suas próprias atitudes, né? E não somente isso, você tem que cuidar da sua espiritualidade de todas as formas, de 360 graus. Você tem que ser previdente com suas coisas, você não pode ser essas pessoas irresponsáveis. Você tem um filho para criar, mas você meio que não liga para o trabalho, não liga para suas finanças, não liga para nada. E é isso.
seu filho começar a passar necessidade por sua causa? Então você tem que ser previdente nesses casos, né? Você tem que cuidar das suas amizades. Poxa, você só tem amizade com quem não presta. Você tem que cuidar dos ambientes que você frequenta. Ah, você só vai para lugar onde tem pessoas se drogando, vomitando, quebrando garrafa, jogando lixo no chão. Então assim, as pessoas, é difícil para as pessoas entenderem o que é se blindar se a gente não parar e ficar meia hora pelo menos explicando. Isso. Porque eu vou ter que falar de tanta coisa. Eu vou ter que falar sobre a música que ela escuta, sobre o programa de televisão que ela escuta, sobre quem ela está seguindo nas redes sociais, sobre que ambientes ela está frequentando, sobre o tipo de substância que ela está ingerindo. Eu vou ter que falar de tanta coisa que é difícil. É difícil. E no final, se eu conseguir explicar tudo, a pessoa vai falar, não, mas você é um chato. Porque você não quer que eu faça nada na vida. É ou não é? E realmente, talvez eu seja chato realmente. Mas se ela pediu para explicar, eu tenho que explicar. Né? E assim a gente vai. É uma questão de vibração. Isso. Enquanto a pessoa não tiver chegado ali, ela não vai entender. Cada parte, cada particularidade existe uma vibração. Isso. Na ambiência, na companhia, na música. A pessoa está vibrando num determinado sentido. Isso, exatamente. Não é isso? E aí, depende de se tiver compatibilidade. Ela vai estar atraindo exatamente o que ela está falando. Exato. A pessoa que reclama, a pessoa que fala de doença, hipocondríaco, a pessoa que tem muito pensamento negativo e que alimenta isso, faz essa vigilância, esse gerenciamento do pensamento, tudo isso são vibrações. Eu estava almoçando ontem lá em casa e lá eu não ligo a TV. A TV da sala eu não ligo, eu só uso a do quarto. Eu não ligo em hipótese alguma. Mas nesse dia, tinha visita lá, tinha alguém lá, e aí ligaram a TV. Só que a pessoa que ligou saiu, foi embora e deixou a TV ligada. E eu meio que, a menina que trabalha comigo estava lá, eu deixei porque achei que ela estivesse assistindo. Ela nem estava, mas eu achei que ela estivesse assistindo. E começou, já tinha começado na verdade, né? Começou uma gritaria em um jornal desses sensacionalistas. Começou uma gritaria porque estavam prendendo alguém e a pessoa desesperada porque o policial estava algemando. Uma gritaria. Aí que eu fui me tocar do que estava passando naquela TV e do que meu estômago já estava começando a doer. Aí eu, não, pelo amor de Deus, peguei o controle, fui lá e liguei. Foi que eu fui ter paz para comer. Porque se eu terminasse o almoço naquela vibração, eu ia terminar com dor no estômago. Você fica doente. Você que já tem uma vibração diferente daquilo. Mas era um desespero tão grande que parecia que você que estava ali sofrendo com aquela mulher. Isso, exatamente. É uma hora que deveria ser uma hora de agradecimento pela alimentação, por ter comida na mesa, um momento de a família se confraternizar, de bater papo, de se preparar. Do ambiente ficar mais leve, né? Passa a energia dessa. Às vezes acaba gerando até um transtorno, uma discussão. Porque passa a energia ali. A energia é muito E ruim. tudo é energia, a gente quer renovar o sol. Aí você não estava nem achando que estava se colocando uma programa e estava absorvendo a energia toda, já estava com dor. Já estava começando a sentir dor no estômago. E eu não tenho dor no estômago. Eu não tenho. Imagina, tem energia pesada. Negócio fora do normal. Mas vamos lá, né? Vamos bola para frente. 123. Por que Deus permitiu que os espíritos pudessem seguir o caminho do mal? É a mesma pergunta, né, gente? Mais ou menos, né? Eu vou ler aqui porque vai ficar repetitivo.
Como ousais pedir a Deus conta dos seus atos? Aqui já é uma bronca, né? Que os espíritos estão dando aí no pesquisador. Pensais poder penetrar os seus desígnios? Entretanto, podeis dizer, a sabedoria de Deus se encontra na liberdade de escolha que concede a cada um, porque assim cada um tem o mérito de suas obras. É a mesma coisa. 124. Havendo espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros o do mal absoluto, haverá gradações, sem dúvida, entre esses dois extremos. Ou seja, um espírito sempre, desde o início que ele começou a tomar consciência, ele sempre decidiu ir para o caminho do mal. E outro sempre decidiu ir para o caminho do bem. A gente sabe que na prática isso não existe. Ele está dando exemplos aqui bem extremos só para a gente entender. Ou seja, um espírito vai estar em um patamar evolutivo e o outro em outro patamar evolutivo? A resposta é sim, por certo, e constituem a grande maioria. Né? A grande maioria dos espíritos, eles estão em patamares bem diferentes. Alguns mais para o lado mal, outros para o lado bom. Mas a tendência é sempre de evolução, por conta da lei do progresso. 125. Os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Como a gente já tinha respondido que sim, né? Que uma hora a gente tem que evoluir, eu vou ler aqui também, mas a resposta é sim. Mas as eternidades serão mais longas para eles. E aí Kardec complementa embaixo. Por essa expressão, as eternidades, devemos entender a idade que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver. O termo aí é o término, viu, gente? Essa ideia se renova em todas as provas nas quais eles sucumbem. Ou seja, quanto mais o espírito resolve seguir o caminho do mal, maior é o seu tempo de sofrimento. Daí é que vem a ideia de um castigo eterno. Porque tem espíritos que eles insistem tanto no mal, que eles ficam tanto tempo nas zonas umbralinas, que quando eles retornam para a Terra, eles têm a intuição de que aquilo ali é um sofrimento eterno. Eles não têm a intuição de que eles estiveram lá. Eles têm a intuição de que aquilo existe. E daí vem essa ideia de um castigo eterno para aqueles que não são os escolhidos de Deus. Daí é que vem as crenças, né? Vamos ver o 126. Estamos quase terminando. Os espíritos que chegam ao supremo grau depois de passarem pelo mal têm menos mérito que os outros aos olhos de Deus? Olha que pergunta. Essa pergunta é bem interessante. Essa pergunta é muito interessante. Dá margem para muita discussão. Imagine um espírito, vamos ver na prática. Imagine um espírito que passou várias encarnações fazendo mal. E fazia, e sofria, demorava para reencarnar, ficava um tempão lá no umbral sofrendo. Outro, ele começou ali meio que mais ou menos, mas ele já teve escolhas melhores, já foi mais pelo caminho do bem, e muito menos encarnações, ele evoluiu. Aquele que passou muitas encarnações fazendo mal, também conseguiu se redimir, e os dois chegaram mais ou menos no mesmo patamar. Os dois evoluíram, mas um demorou pouco, o outro demorou muito. Aos olhos de Deus, um tem mais mérito do que o outro? O que vocês acham? Ou eles estão exatamente no mesmo patamar? Eu acho que Deus o importante é chegar lá, né? Exatamente. Se um demorou mais, sofreu mais, porque as escolhas Já pagou, né? já vem se redimindo. Né? Já vem se redimindo. Só o caminho foi mais tortuoso. Que foi mais tortuoso. Todo mundo concorda? Eliane, você tem que dar como é que fala? A opinião também dele. Sem livro, sem ler.
Então vamos ver. Resposta. Deus contempla os extraviados com o mesmo olhar e os ama a todos do mesmo modo. Está vendo? Eles são chamados maus porque sucumbiram. Antes não eram mais do que simples espíritos. Eles não nascem maus. Eles se tornam maus porque fizeram escolhas erradas, mas a partir do momento que eles passam a fazer escolhas certas, eles se tornam iguais aos outros que já alcançaram também esse patamar. E aí é interessante a gente ver isso, porque assim, o próprio Jesus dizia, né, que eu vim para aquelas ovelhas desgarradas, né? Eu vim para os doentes, né? Ele falava isso. Justamente por quê? Porque esses que eles falavam que era as ovelhas perdidas de Israel, ou que eles falavam que eram os doentes, na verdade eram as pessoas que tinham feito essas escolhas ruins, e tinham que ser resgatadas. Então, se Deus visse com maus olhos essas pessoas que fizeram essas escolhas ruins, que sucumbiram, para que Jesus ia lá resgatar elas? Não faz sentido, né? Se ele queria resgatar, é porque ele observa, ele enxergava todos com o mesmo olhar, todos com o mesmo amor. Dois exemplos vivos, Isso. E Judas também, exatamente. E tem algumas passagens também, que é a passagem do bom samaritano, que os judeus não gostavam dos samaritanos, né? E tem uma outra passagem também que a gente leu no último evangelho, de uma mulher também, que ela não era judia, né? E ela pediu também para que Jesus curasse a filha dela. E no primeiro momento ele recusou, porque ele disse que veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas quando a mulher demonstrou humildade, que era o que ele queria ver, aí ele foi e ajudou e falou: ó, a tua fé é tão grande que a partir desse momento a sua filha já está curada. Então, assim, tem alguns exemplos, né, na vida de Jesus que ele faz isso. Isso está em Mateus capítulo 15. 127, a última pergunta de hoje, que hoje a gente leu bastante, né? Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? Ou seja, quando o espírito é criado, lembrem-se, quando o espírito é criado, ele não é um ser humano, ele não encarna já nos corpos da humanidade, né? Ele vai começar a encarnar em corpos extremamente simples, né? Que aqui para a gente seria como se fosse um vírus, uma bactéria, né? E depois é que ele vai evoluindo. Nesse momento que ele é criado, todos são intelectualmente iguais? E aí? Bem, para obedecer à justiça de Deus, a resposta é sim. Deus não vai dar a um algo que não dá ao outro. Se você tem alguma característica que você acha que é melhor do que a do seu irmão, do seu vizinho, com certeza você deve ter adquirido isso pelo seu esforço, pelo seu próprio esforço. Se você acha que o seu amigo, sua amiga, sua esposa, o seu marido tem alguma característica boa que você ainda não conseguiu alcançar, com certeza ele conseguiu ou ela conseguiu isso com o próprio esforço. Não é que Deus quis ser injusto com você e justo com ele. Não é que Deus quis ser bom com ele e ruim com você. Todos são criados iguais. E vamos ver aqui a resposta, né? São criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência quanto em moralidade. E aí eu vou ler o trechinho que Kardec escreveu aí embaixo, que são as observações dele. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Olha só, espíritos que seguem desde o início o caminho do bem não significa que já são espíritos perfeitos. Eles estão seguindo um caminho melhor, mas não significa que eles já nasceram perfeitos.
se não têm mais tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade dos seus instintos naturais, têm necessidade de desenvolver-se, de esclarecer-se e não chegam sem transição da infância à maturidade. Assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde a infância, há espíritos que são bons ou maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança traz os seus instintos formados, enquanto que o espírito, na sua formação, não possui mais maldade que bondade, nem mais um, nem mais o outro. Ele tem todas as tendências e toma uma direção ou outra em virtude do seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio é um assunto que, se a gente for discutir, são dias discutindo, então a gente não vai discutir agora. Mas para o Espiritismo, o livre-arbítrio ele existe dentro de certas limitações, a gente não vai poder fazer tudo que a gente quer, né? Se eu falar, não, agora eu vou sair voando, eu não vou conseguir, né? Eu preciso construir primeiro um avião para pagar uma passagem, pelo menos. Mas, assim, dentro de certas limitações, o livre-arbítrio existe. Dentro dessas limitações, a gente faz as nossas escolhas. Todos somos criados iguais, tanto na moral quanto no intelecto, em inteligência e em bondade. E o caminho que a gente vai percorrer pode ser mais doloroso ou menos doloroso, a depender dessas escolhas. Acho que deu para entender direitinho, né? Hoje tinha muita coisa para a gente finalizar. E no próximo encontro a gente já vai ver o item 8º, que fala de anjos e demônios. Vamos finalizar então, né? Vamos lá?